Vão, crianças. Muito bom. Irmãos, se você é membro aqui da nossa igreja, você frequenta aqui, você sabe que nós estamos expondo a Epístola de Paulo aos Romanos, e nós chegamos no capítulo 12. Quero pedir você para abrir a sua Bíblia. Aí no capítulo 12, 2 versículos hoje, somente esses 2 versículos. Acredito eu que é um texto que você já ouviu, está familiarizado com esse texto. Romanos, capítulo 12, apenas 2 versículos, nós vamos orar, nós vamos ler e depois orar pedindo a direção de Deus para a exposição da Escritura. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós estamos diante do Senhor, nós precisamos do Senhor, nós já cantamos louvores ao Senhor, nós já confessamos os nossos pecados e nós carecemos de ouvir a Tua voz. A Tua palavra é poderosa, mas os nossos corações são duros. E nós somente seremos movidos por essa palavra se os nossos corações forem tocados pelo Teu Espírito. Se o Teu Espírito iluminar as nossas mentes e aplicar essas palavras em nossos corações. E eu quero pedir do menor, do mais jovem, ao mais velho aqui, que a Tua palavra encontre guarida em nossos corações. Que o Senhor, que conhece, que sonda as mentes e os nossos corações, sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Seja exortação, seja santificação, seja consolo, seja renovo, seja força, seja cura, seja conversão, seja o que for. Mas tudo aquilo que o Senhor fizer através da Tua palavra, que o seja feito para a glória do Teu próprio nome. Nós oramos a Ti em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, deixa eu começar fazendo uma pergunta para você e eu quero que você pense a esse respeito. O que possivelmente os seus conhecidos ou amigos não cristãos, qual é a opinião deles acerca da Igreja Evangélica Brasileira? Pensa um pouquinho. O que possivelmente os seus amigos, conhecidos não cristãos, pensam da Igreja Evangélica Brasileira e dos evangélicos brasileiros? A avaliação, ela é positiva ou ela é negativa? Eu tenho a impressão de que a resposta que você se deu é que ela é, ou majoritariamente aqui, as respostas nossas seriam que essa avaliação é negativa. Essa é a impressão que eu tenho. Se é negativa, a minha pergunta é: por quê? Por que a Igreja Evangélica Brasileira, por que o chamado evangélico brasileiro, ele é tão mal visto? Pensa nisso.
Alguns anos atrás, e aqui para tentar elaborar uma possível resposta, ou pelo menos uma reflexão que aponte um caminho para isso, alguns anos atrás a gente teve aqui na igreja o Guilherme de Carvalho. O Guilherme de Carvalho é o líder da Labri Brasil, uma organização para-eclesiástica. E o Guilherme de Carvalho, eu perguntei para ele o que, na opinião dele, ele entendia, isso numa rápida conversa, qual era, talvez, o maior problema da igreja evangélica brasileira. Ele disse assim para mim: Adriano, a igreja evangélica brasileira, ela carece de plausibilidade. Crianças, deixa eu explicar para vocês o que é plausível, tá? Plausível é aquilo que é razoável, aquilo que é aceitável, aquilo que é admissível, aquilo que é crível. Em outras palavras, ele disse que a igreja evangélica brasileira carece de credibilidade. Por que falta credibilidade à igreja evangélica brasileira? Antes de responder, deixa eu dar um exemplo da falta de credibilidade dessa igreja. Em meados de agosto, viralizou nas redes sociais, veio à tona a tenebrosa imagem de um bispo, um pastor, nas ruas de Goiânia, nos becos de Goiânia, de peruca loira, e eu tenho dificuldade até de descrever a cena terrível. E calcinha. As matérias nos jornais, nos sites, os memes na internet, isso virou chacota, ele passou a ser conhecido como o pastor de calcinha. E, entrevistado, ele deu a pior explicação que eu já ouvi na minha vida, e ele disse que ele estava daquele jeito porque ele estava fazendo uma investigação. Eu ainda não entendi que investigação é essa e por que essa investigação demanda um disfarce tão horroroso. Não entendi. E também acho que ele é um péssimo investigador, porque ele continuou voltando com o mesmo disfarce depois de ter sido flagrado daquela forma e aquele escândalo terrível. É claro que a internet não perdoa, e a turma foi pesquisar, e o que se viu nas palavras, nos sermões, gravados na internet daquele bispo, eram sermões cheios de moralismo, cheios de legalismo. Se você não fizer isso, você vai para o inferno, Deus vai te castigar, coisas do gênero. Eu, como um decente investigador, entrei no Instagram dele e procurei pelo nome, e está lá apresentado o nome dele, e em caixa alta abaixo as seguintes palavras: poder e milagres, pastor. Entende? E eu peguei um exemplo absurdo, esdrúxulo, daquilo que de alguma forma representa ou ajuda a gente a entender essa falta de credibilidade da igreja evangélica brasileira. Isso se dá porque há um distanciamento entre o discurso dessa igreja e a prática dessa igreja. Aquilo que os nossos lábios professam e aquilo que nós atestamos com a nossa vida. Falta conexão entre aquilo que a gente afirma crer e a forma como a gente vive. Nancy Pearcey, no livro chamado Verdade Absoluta, ela descreve isso de uma forma curiosa e acadêmica. Ela fala sobre o que os sociólogos, ela pega emprestado um termo da sociologia que se chama estrutura de plausibilidade. Abre aspas, ela explica o seguinte: podemos fazer um excelente trabalho argumentando que o cristianismo é a verdade, mas alguns não acharão a nossa mensagem persuasiva, a não ser que nós demos uma
demonstração visível dessa verdade em ação. As pessoas de fora precisam ver no dia a dia um padrão em nossas vidas que não tratamos o cristianismo como um mero retiro privado. Ela continua: será impossível para as pessoas aceitarem novas ideias puramente no campo abstrato, sem enxergar uma ilustração concreta daquilo que professamos. Ela diz que os sociólogos chamam isso de estrutura de plausibilidade. Aquilo que você diz é muito mais crível quando você vive o que você diz. Simples assim. E aí a Nancy Pierce diz que a igreja, ela é a estrutura de plausibilidade do Evangelho. É a igreja que é o Evangelho em carne e osso e proclamação. A igreja jamais pode dissociar a fé professada da vida vivida. Jamais. Então, quando a gente olha para essa igreja, há um distanciamento enorme entre o que se diz crer e a forma como se vive. Quando a gente chega no capítulo 12 de Romanos, o capítulo 12 é uma marca de uma mudança temática na carta de Paulo aos Romanos. E o capítulo 12 começa com um rogo de Paulo, um pedido de Paulo, e a conjunção pois, portanto. A NAA diz portanto, a ARA escreve pois. Essa conjunção, ela conecta conclusivamente o que foi dito anteriormente. Ou seja, o apóstolo Paulo, em 11 capítulos, fez uma exposição doutrinária. Nós viramos a página para o capítulo 12 e ele vai dizer para nós agora quais são as implicações práticas de tudo aquilo que a gente ouviu em 11 capítulos. O apóstolo Paulo falou sobre justificação pela fé, ele falou sobre santificação, sobre doutrinas da eleição. O apóstolo Paulo falou sobre a perseverança dos santos, a providência de Deus e temas assim. E agora, no capítulo 2, ele vai nos chamar a nós olharmos como que tudo isso que foi dito precisa ter implicação para as nossas vidas. Um comentário bíblico de um autor chamado Douglas Moo descreve essa mudança de tom de um jeito bem interessante. Ele diz assim: Paulo muda o foco da instrução para a exortação, do indicativo para o imperativo. Ou seja, até o capítulo 11 ele descreveu verdades sobre Deus. Agora, a partir do capítulo 12, ele vai dizer: agora eu exorto vocês que, à luz de todas essas verdades, vocês encarnem essa verdade. A gente aprende com o apóstolo Paulo, repito, que a vida cristã, ela jamais pode ser separada, dissociada daquilo que a gente crê para a forma como a gente vive. Preste atenção. A boa nova que a gente recebe é a boa nova que nos direciona. Essa é a vida cristã. E eu quero olhar com você 4 aspectos da vida cristã que o apóstolo Paulo nos ensina. O preço da vida cristã, a forma da vida cristã, o alvo da vida cristã e o paradoxo da vida cristã. Vamos para o primeiro, o preço da vida cristã? Dá uma olhada comigo no versículo 1 novamente. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Bom, preste atenção numa coisa que é muito importante você entender. A gente precisa reiterar aqui que a salvação nos foi dada pela graça, em Cristo Jesus. A salvação, ela não nos custou nada, porque ela custou tudo para Cristo. Mas preste atenção numa coisa. Muito embora eu e você não tenhamos sido salvos por causa dos nossos méritos,
ou por causa daquilo que nós fazemos, a salvação, ela vai e precisa influenciar agora aquilo que a gente faz. Em outras palavras, tá? Nós não somos salvos pelo que fazemos, mas o que nós fazemos porque somos salvos. Porque eu recebi de Deus essa maravilhosa dádiva da salvação, o meu coração é inclinado em resposta, em gratidão a Deus, a obedecê-lo. Cristo não salva apenas a minha alma, Ele transforma a minha vida. Salvação também é descrita na Bíblia como regeneração, novo nascimento, nova vida. Você nasceu de novo, você vive diferente. Por isso, reitero, que eu não obedeço para ser salvo, mas eu obedeço porque eu fui salvo. O apóstolo Paulo diz isso de outra forma. Ele diz assim: eu rogo, eu peço a vocês, por causa das misericórdias de Deus. Você recebeu misericórdia, pecador. E é baseado nessa misericórdia que eu peço a você que você entregue a sua vida a Deus como um sacrifício vivo. É interessante que o apóstolo Paulo, quando fala do sacrifício, ele diretamente está fazendo uma analogia a algo que o judeu sabia muito bem. A gente tem aqui no sacrifício esse sistema litúrgico do Antigo Testamento, e é curioso que a gente pode perceber na fala de Paulo tanto uma semelhança ao sacrifício do Antigo Testamento, como uma diferença, tá? Olha o que o R.C. Sproul, um pastor presbiteriano, diz no seu comentário aos Romanos, ele diz assim: ele deu a si mesmo para nos redimir, e nós nos entregamos a ele para servir. Mas olha que coisa interessante. Vamos pensar, por exemplo, na semelhança entre o sacrifício do Antigo Testamento e aqui o pedido de Paulo para que eu me entregue como sacrifício. O sacrifício é a entrega de algo de valor. A compreensão do Antigo Testamento, ele precisava levar como sacrifício algo que era perfeito. Pega do seu melhor animal e oferece no altar. Esse é o sacrifício do Antigo Testamento. E aqui o apóstolo Paulo, semelhantemente, está dizendo: entrega o seu melhor para Deus, como sacrifício vivo. Sabe o que é curioso? Eu já ouvi tantas historinhas infantis. É que para Deus a gente tende a guardar o melhor para nós. Mas a gente entrega o pior para Deus. Você já viu a história? Mãe deu um dinheirinho para o menino, vai na padaria, traz uns pães, as moedinhas que sobrarem, metade serão suas e a outra metade é do Senhor, você vai dar na igreja. Aí o menino vai feliz na padaria, volta, chega triste em casa, e a mãe falou: o que foi, meu filho, você está triste? Ah, mãe, eu caí e eu perdi as moedinhas do Senhor. As outras estavam aqui. Essa historinha infantil, eu acho que revela um pouco da nossa tendência natural de reter. E o apóstolo Paulo diz: não retenha. Apresenta-se, entregue-se como sacrifício vivo. Qual é a diferença? Deus não exige sangue de você. Diferente do Antigo Testamento, que era um sacrifício sangrento, Deus quer de você sacrifício vivo. Tim Keller diz de um jeito bem bonito, ele diz assim: Cristo abriu mão da própria vida para se tornar um sacrifício de morte. E você é convidado a abrir mão da própria vida para se tornar um sacrifício vivo. Deus quer a sua vida, não o seu sangue.
teve um sangue que já foi derramado, suficiente, eterno. E o que você entrega para Deus? O apóstolo Paulo diz que você precisa oferecer o seu corpo. Porque o seu corpo representa tudo que você é. Não são os nossos corpos os agentes das nossas ações? É através do nosso corpo que a gente existe, que a gente interage. Através desse corpo que a gente vive, que a gente toca, que a gente vê e é visto. Esse corpo precisa ser entregue como sacrifício. E esse é o preço da vida cristã, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Irmãos queridos, e aí eu estou pensando na falta de credibilidade da igreja, porque talvez essa igreja entende da bondade de Deus, mas não entende o preço do discipulado. Nós queremos de Deus bênçãos, mas não queremos de Cristo a sua cruz. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, nós queremos as bênçãos das mãos de Deus, mas nós não queremos as próprias mãos de Deus. O sacrifício que Deus requer de mim e de você é um sacrifício santo, e esse sacrifício é agradável a Deus. Eu já disse que o sacrifício lá do Antigo Testamento eram animais sem defeitos. E eu e você temos muitos defeitos. Mas eu e você somos chamados para uma vida de entrega completa e santificação. Você lembra quando Jesus chamou discípulos para o seguirem? Todo aquele que vier após mim tem que tomar o quê, gente? A sua cruz. E então me seguir. Esse é o custo e esse é o preço da vida cristã. O preço da vida cristã é entendendo que Deus fez tudo por nós, nós não retemos mais nada para nós. A gente diz, é teu. Aquilo que as minhas mãos fazem, aquilo que minha boca fala, para onde os meus olhos olham, tudo isso precisa ser vivido para Deus. Eu gosto da descrição do Kevin DeYoung, num pequenininho livro chamado Brecha na Sua Santidade, como ele fala dessa santidade que perpassa-nos como um todo. Ele diz assim, a mente do regenerado, ela é cheia de conhecimento de Deus e é focada no que é bom. Os olhos se desviam da sensualidade e se estremecem ao contemplarem o mal. A boca fala a verdade e se recusa a fofocar, maldizer ou falar o que é julgar ou obsceno. O espírito é determinado, constante e gentil. O coração é repleto de alegria em lugar de desesperança, paciência em lugar de irritabilidade, bondade em lugar de ira, humildade em lugar de orgulho, gratidão em lugar de inveja. Os órgãos sexuais são puros, reservados para a privacidade do casamento entre um homem e uma mulher. Os pés andam rumo aos menos afortunados e fogem do conflito sem sentido, das divisões e da imoralidade. As mãos estão prontas para ajudar os que têm necessidade, prontas para se juntarem para orar. Essa é a anatomia da santificação. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence ao Senhor. Sabe que o apóstolo Paulo diz, então, que quando eu me apresento a Deus, o meu corpo, por sacrifício santo e agradável, ele diz que esse é o meu culto racional. Não é interessante isso? A palavra racional, lá no grego, é uma palavrinha logikên, é daí que vem a palavra lógica. E eu acho muito interessante e curioso, porque Paulo usa essa palavra para dar uma ideia da integralidade desse culto. Sabe que culto é serviço. E o nosso culto a Deus, a gente precisa compreender esse evangelho para viver esse evangelho.
culto e a nossa entrega a Deus não pode ser fruto de um emocionalismo raso, vazio, passageiro, porque senão não fará diferença nenhuma na nossa vida. Mas esse culto racional é a compreensão daquilo que o Evangelho significa para nós, e isso me leva a um serviço de gratidão. Eu entendi o Evangelho. Ele morreu por mim sem que eu tivesse mérito algum, e agora eu vivo para Ele. É isso. Paulo descreve lá aos Gálatas, logo já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Tudo é dele e tudo é para Ele. Essa é a entrega que eu e você somos chamados a fazer. E esse é o preço da vida cristã. Segundo, a forma da vida cristã. Dá uma olhadinha, o texto continua no versículo 2, e o apóstolo Paulo nos diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos para a renovação da vossa mente. O versículo 2 está subordinado ao primeiro versículo. A entrega total sua, ela inclui a sua razão, inclui a sua mente. E aí, irmãos, eu quero que a gente se lembre que a gente vive num mundo afetado pelo pecado. Assim como nós também somos afetados pelo pecado. Os nossos desejos, a nossa própria razão. A vida cristã não se manifesta apenas em ações, mas também em formas de pensar. Lá no capítulo 1 de Romanos, quando o apóstolo Paulo condena a perversidade daquela turma que não conhece ao Senhor, lá no capítulo 1, versículo 28, ele diz assim: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo reprovável de pensar. Irmãos, olhem para mim. Sobretudo você, criança, pequeno, adolescente, presta atenção numa coisa. Muita coisa na vida vai querer enganar você. O diabo vai querer capturar a sua cabecinha. Vai querer substituir os ensinos da palavra que seu pai e sua mãe colocam aí, por coisas que são concorrentes à palavra de Deus. Às vezes é fácil a gente reconhecer a malignidade dos atos, mas nem sempre é fácil a gente reconhecer a malignidade dos pensamentos. Deixa eu te dar um exemplo muito triste. Muito triste. Coisa de 2 semanas, a morte do Charlie Kirk, assim, chocou o mundo. Presta atenção. Você que viu aquela morte, as pessoas têm a tendência de avaliar aquela morte a partir do viés político. Ele era um apoiador do Trump. Ok. E eu não estou discutindo os posicionamentos políticos aqui. O que eu estou dizendo para você é que aquele homem foi calado de forma brutal, com um tiro que atravessou a sua garganta no meio de uma multidão. E teve muita gente que aplaudiu e que apoiou. Eu, do fundo do meu coração, eu me pergunto como é possível celebrar tamanha atrocidade, seja para quem for. Se isso não é a malignidade de um pensamento distorcido, eu não sei o que é. Você pode discordar do que for, você pode debater qualquer posicionamento, mas você não pode aplaudir, aprovar, celebrar a maldade, a crueldade de tirar a vida de alguém daquela forma. Preste atenção, seja quem for. A Bíblia diz que nem Deus,
sendo ele santo, sendo ele quem envia pecadores para o inferno, por justiça, nem ele celebra a morte do ímpio. Por que é que eu e você podemos fazer isso? Nunca! Proteja a sua cabeça. Não permita que sutilmente qualquer narrativa concorrente à verdade bíblica seja o modelador da sua mente. Não permita. Porque sem que você perceba, você vai começar a sentir uma tenebrosa alegria quando aquele que pensa diferente de você sofrer na sua frente. Isso não é Evangelho de Jesus Cristo. Não é. Sabe o que Paulo diz? Não se conforme com esse século. E a palavra é essa mesma. É de não se amolde, não se modele. O mundo que nos cerca, e quando o apóstolo Paulo fala do século, algumas traduções dizem aí, não se modele ao mundo, e a ideia é essa, à cultura, aos princípios, aos valores. Ele diz, cuidado para você não tomar essa forma. Sabe qual é o antídoto? A transformação da mente. É isso. Não conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aqui é curioso, talvez, a sua Bíblia, a NAA coloca o verbo no passivo, sejam transformados. As duas possibilidades são legítimas para a tradução do texto original, mas há uma coisa importante da gente considerar. Essa transformação, ela é tanto passiva, porque ela é a ação do Espírito Santo, quanto ela é ativa. Você precisa se empenhar. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. O que ocupa a sua mente? Pais, crianças, pequenos que estão aqui. Você já parou para pensar quais são os desenhos que você gosta de assistir? Quais são os livrinhos que você gosta de ler? Não tem problema assistir o seu desenho favorito, tá bom? Mas cada desenho que a gente assiste, cada música que a gente ouve, tem uma mensagem. É isso que modela a sua cabecinha? Você consegue perceber ali, você criança, você adolescente, quando há uma mensagem que é contrária àquilo que você encontra na palavra de Deus? Ou você, aos poucos, está sendo modelado por essa cultura? O apóstolo Paulo diz assim, lá em Filipenses, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a vossa mente. Pais, você ensina os seus filhos? Ou você espera que os domingos matinais ou os domingos vespertinos aqui no culto sejam o suficiente para formatar a cabeça do seu filho, enquanto tudo mais que ele verá durante toda a semana vai encharcá-lo de toda espécie de narrativa contrária à fé cristã? Transformai-vos, não se amolde. E presta atenção, a renovação da nossa mente tem uma direção. Turma que é da minha idade para trás mente, você lembra de um cantor chamado Raul Seixas? Saiu uma série dele lá na Globoplay, ainda não assisti não. Mas ele tinha uma música que é bem famosa, que ele dizia que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ser aquela velha opinião formada sobre tudo. Vocês lembram disso, né? Toda vez que eu cito uma música como essa, eu fico já sabendo que você na sua cabecinha está aí. Prefiro ser, está cantando aí, né? É porque eu faço isso também.
a metamorfose do Raul Seixas é o novo pelo novo, porque o velho é ruim. Não, a metamorfose da gente, ela tem chão, tem fundamento, ela tem direção. Essa é a renovação da mente cristã. A gente se renova à medida que a minha mente se torna mais parecida com a mente de Cristo. E quanto mais a minha mente se parece com a mente de Cristo, as minhas mãos agirão como as mãos de Cristo, os meus pés caminharão no caminho de Cristo. O meu coração baterá em sintonia com o de Cristo. Transformai-vos. Essa é a renovação da mente cristã. Ela é direcionada, ela tem parâmetro eterno. Ela tem um modelo para se adequar e um fundamento para se apoiar. É isso. Deixa eu ler para você uma frase de novo do R.C. Sproul, que escreve um comentário sobre Romanos. Ele diz assim acerca desse versículo: Deus nos criou de tal modo que a via de acesso para o coração é a mente. O livro de Romanos foi dado para o nosso entendimento, para que comecemos a pensar como Jesus pensa, a aprovar o que ele aprova e a desprezar o que ele despreza. É assim que a nossa vida é mudada, quando começamos a pensar como Cristo e adquirimos uma nova mente. A partir dessa nova mente, o nosso coração é mudado. Quando o coração é mudado, a nossa vida é mudada. E assim nos tornamos pessoas transformadas. Mente e coração. Porque tudo é dele e tudo é para ele. Quando as meninas eram pequenininhas, eu tentava fazer elas gostarem da boa música cristã, e você que me conhece sabe que eu sou fã dos Vencedores por Cristo, Guilherme Kerr, essa turma aí. E eu cantava para elas aquela musiquinha: em cada dia, Senhor, te buscar, cada momento, teu nome louvar, meu pensamento cativo levar, tudo, ó Cristo, para ti. A minha vida e tudo que sou é teu, Senhor, eu te dou. Tudo que tenho, talentos e bens, são teu, Senhor, tu os tens. Cada palavra que eu venha dizer, todas as coisas que eu possa fazer, sejam repletas de glória ao teu ser. Tudo, ó Cristo, para ti, é tudo. Precisa ser tudo. Olha para a sua cabecinha e confronta ela com a palavra de Deus. C.S. Lewis resume isso aqui de uma forma maravilhosa. Ele diz assim: eu creio no cristianismo assim como eu creio que o sol nasceu, não apenas porque eu o vejo todos os dias, mas porque através dele eu vejo todas as outras coisas. Essa é a mente cristã. Essa é a cosmovisão cristã. Vamos para o terceiro. O alvo da vida cristã. Qual que é o objetivo da vida cristã? O apóstolo Paulo, lá no versículo 2, nos diz: para que experimenteis qual seja a boa, a agradável, e o que, gente? A perfeita vontade de Deus. Lembra que lá no início eu falei sobre plausibilidade, palavra difícil, né, crianças? Ou seja, é a necessidade que a igreja tem de resgatar a sua credibilidade. É isso. A igreja, de alguma forma, tem perdido o seu crédito. Vocês lembram quando eu disse aqui para vocês que eu estava voltando para casa e as meninas pequenas ainda, e tinha lá sempre lá no fim de semana, lá na quadra que eu moro, em Águas Claras, o pessoal vende uns frango assado, e eu desci com um cachorrinho, e a Bibi disse assim, pequenininha: pai, vai lá e cheirou o frango, compra lá o frango para a gente. Eu falei: filha, eu vim sem dinheiro, não tem cartão. E ela disse: vai lá, pega, depois paga. Eu falei: filha, mas não dá. O senhor não é pastor, pai? Vai lá, pede, diz que é pastor e leva o frango. E eu pensei assim: eu acho que se eu falar que eu sou pastor, nem depois eu ganho esse frango. Mas naquela cabecinha infantil, tinha uma relação indissociável entre a fé cristã e a honestidade daquele homem.
E eu espero que a minha vida e os meus gestos preservem isso naquela cabeça. E na vida de quem tiver, na minha vida também. Porque essa é a entrega que Deus demanda de mim, de você. Sabe qual é o alvo da vida cristã? É, portanto, que à medida que a gente vive uma vida de entrega, à medida que a sua mente ela é transformada e renovada a partir da palavra de Deus, o seu coração começa a bater em sintonia com a vontade de Deus. E aqui, de novo, talvez uma tentativa minha de diagnosticar essa falta de credibilidade da igreja, é que a gente, de alguma forma, a nossa cultura, ou a cultura evangélica geral, ela mudou a essência do cristianismo. O que eu quero dizer com isso? Ser cristão era sinônimo de amar a Deus sobre todas as coisas. Era sinônimo de uma vida abnegada e obediente à palavra de Deus. Na atual versão do cristianismo, a gente quer subjugar a Deus ao meu desejo. A gente quer colocar Deus como servo das nossas vontades. E, no fundo, a gente está cometendo o mesmo pecado do Éden. Como Deus você quer ser. Sabe o que isso quer dizer? Que você quer que a sua vontade seja feita em detrimento da vontade divina. Mas o apóstolo Paulo diz que, como consequência de uma vida de entrega, de uma mente transformada e renovada pelo Evangelho, eu passo a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aqui eu quero ser muito verdadeiro e sincero com você, irmão e irmã em Cristo. Eu sei que na sua vida, assim como na minha, não são poucas as situações que nós engasgamos e que é muito difícil, olhando para determinadas situações, a gente declarar com sinceridade de lábios: Senhor, a tua vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Porque, às vezes, o que se parece para nós é exatamente o oposto. O que eu estou passando é ruim, me parece imperfeito e não tem nada de agradável. A Bíblia não está dizendo que Deus condicionará as ações dele para aquilo que você entende como um bem na sua vida. Mas a Bíblia está dizendo que ele condicionará o seu coração, que ainda diante da maior tragédia difícil, e ainda que você não entenda determinados caminhos de Deus, você ainda será capaz de dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu sei que a sua vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável. É isso. Não sei como, não sei porquê, não sei de que jeito, está doendo, eu sinto, eu sofro e eu choro. Mas a minha declaração precisa ser um ato de entrega. E eu me entrego a essa vontade. Conduza aí do seu jeito. Eu já li para vocês aqui um trechinho de uma fala do Jerry Bridges, no livro dele, Pecados Intocáveis. Ele ficou viúvo e ele recebeu um cartãozinho do amigo com os seguintes dizeres. Gente, que oração difícil. Olha os dizeres do cartão que esse amigo recém-viúvo recebeu. A oração era: Senhor, eu estou pronto a receber o que me deres, a ficar sem o que retiveres e a renunciar o que tomares. Sabe quem é capaz de fazer essa oração? Quem confia numa vontade mais perfeita do que a sua imperfeita vontade. Quem acredita numa bondade além daquilo que você entende como seu parâmetro daquilo que é bom para você. Porque, às vezes, o que é bom para você é exatamente aquilo que vai fazer você sofrer. Por quê? Irmão, não sei. Mas eu convido você a entregar ao Senhor tudo que você tem.
E, por fim, para a gente terminar, isso me leva a falar do paradoxo da vida cristã. Olha que coisa curiosa. Você sabia que no mundo hoje... Bom, antes de eu falar estatística, deixa eu te fazer essa pergunta. Você conhece alguém diagnosticado com algum transtorno emocional? Transtorno de ansiedade, algum dos transtornos de humor, depressão e as suas variáveis? Conhece, não conhece? Você já percebeu o quão doente é o mundo que a gente vive? Turma que é professor aí, está nas escolas. Minha esposa, que trabalha aqui no HRT, que com muita frequência chega em casa trazendo a notícia de que uma criança de 11 anos tentou autoextermínio. 11 anos de idade, 12 anos de idade. A gente vive num mundo com mais de 300 milhões de pessoas que sofrem de depressão, 260 milhões de pessoas, possivelmente dado defasado, tá? Que sofrem de algum transtorno de ansiedade, crianças de 10 até adolescentes de 19 anos, adultos, né? Jovens adultos, 19 anos. Uma pessoa em 6 pessoas do mundo, elas estão entre essa faixa etária de idade. Cerca de 16% desse total está doente. Olha que coisa louca que a gente vive. Nós vivemos no mundo hoje, em que nós vivemos em casas maiores do que vivíamos antes. Gente, eu lembro quando a gente casou, e a gente morava em um apartamento que hoje eu acho pequeno, mas a gente morou num apartamento que era 600 metros quadrados, era eu e minha esposa. Eu morei lá nós moramos em 6 pessoas naquele apartamento, e eu não achava que era pequeno. Eu falei quanto? Produção, quanto foi? Eu falei 600? Não, irmão, não tem dinheiro para um apartamento desse tamanho, 60 metros quadrados, tá bom? Aqui, ó, na Comercial Norte, que nem é 17. Nos 600 metros quadrados aí é... Se eu falar que é pequeno, eu estou pecando. Aí não dá, não. Presta atenção. Obrigado, produção, pela correção aí. A gente tem muito mais acesso a bens de consumo, não tem? Gente, eu não acredito que, não, talvez por não opção, que não seja por opção, que tenha um membro adulto dessa igreja que não tem um celular na mão, uma televisão em casa. Mas a contrapartida é que a gente tem um número cada vez maior de pessoas insatisfeitas, tristes. Conquanto a gente vive numa aldeia global de internet, as pessoas são solitárias. Semana atrasada, eu li uma matéria na revista Veja que me chamou a atenção, um jovem, rapazinho, suicidou-se, 16 anos de idade. Estava conversando com uma dessas inteligências artificiais, não sei se ChatGPT, a família processou a empresa, acho que é aquela OpenAI, e na conversa, e aí a turma foi investigar, e as conversas daquele menino, o menino dizia, tem duas pessoas que eu confio, você, inteligência artificial, e no meu irmão. Esse menino te matou. Que mundo é esse que a gente vive? Eu acredito que parte do nosso adoecimento da vida adulta se deve porque a gente foi apresentado a um mundo confortável. E esse mundo confortável diz que, de alguma forma, a gente tem o controle sobre as coisas. Remédios, tecnologia, acessos. Mas, com muita frequência, a vida bagunça e a gente percebe que a gente tem muito pouco controle sobre qualquer coisa. E aqui eu quero apresentar para você o paradoxo do Evangelho. Sabe qual é o paradoxo do Evangelho? É que quanto menos você retém, tanto mais você recebe. Quanto mais você entrega, menos você necessita. Quanto mais você confia, menos você desespera. Percebe que paradoxo é esse?
quanto mais você diz, a minha vida é do Senhor, tanto mais você consegue deitar à noite e dormir para acordar no outro dia, para enfrentar um dia difícil. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Um Deus de mão estendida dizendo assim, me dá tudo que você tem e confia em mim. É isso. O C.S. Lewis diz isso de um jeito muito bonito. Ele diz assim, o primeiro passo da vida cristã consiste em procurar esquecer completamente de si mesmo. O seu novo eu, o seu verdadeiro eu, que é de Cristo também e é seu, ele diz assim, não surgirá enquanto você o estiver procurando. Só surgirá quando o objeto de sua procura for ele. Entregue-se, pois, a ele, e você encontrará a si mesmo. Perca a sua vida, e você a salvará. Percebe o paradoxo do Evangelho? Você quer viver, morra. Morra para si. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Quanto menos controle você tiver, quanto mais a sua vida for um sacrifício no altar do Senhor, tanto mais você estará preparado para dizer, eu não tenho nada, mas eu tenho tudo. Eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Eu aprendi a ser honrado, mas eu aprendi a ser humilhado. Eu aprendi na fartura e eu aprendi na escassez. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que o apóstolo Paulo ainda tem coragem de dizer depois disso? Ele tem coragem de dizer que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Sabe por quê? Porque ele confiou no Senhor. E foi isso que ele experimentou. E esse é o paradoxo do Evangelho. Não retenha, entregue. Essa vai ser a sua libertação. Sabe como é que Paulo se apresentava? O homem mais livre do mundo dizia, eu sou escravo de Cristo. Eu não sou meu, eu sou dele. E é lá que está a nossa liberdade. É ali que a gente encontra a liberdade de vida. E eu quero concluir dizendo para você que a gente já falou do preço da vida cristã, que a gente já falou da forma da vida cristã, do alvo da vida cristã, do paradoxo da vida cristã. Mas a vida cristã não termina aí. Ela termina com a recompensa da vida cristã. Sabe que recompensa é essa? Nada nesta vida, nada neste mundo, nenhuma tribulação, nenhuma luta, nenhuma angústia, nenhuma dor, nenhum desespero, nada que você faça ou deixe de fazer, nenhum pecado que você cometa, seja grande ou seja pequeno, terá o poder de te arrebatar das mãos do Senhor. E a recompensa destes que perseveram será que naquele dia glorioso nós estaremos diante daquele que vai dizer para nós assim, bendito, bendito. Agora você vai receber uma coroa de vida. E tudo aquilo que você experimentou, assim de pouquinho, agora você vai ter em abundância infinita e eterna. Jim Elliot, missionário, que morreu aqui, entre os índios Aucas, aqui na América do Sul, nos legou uma frase que ele dizia, não é tolo aquele que perde o que não pode reter para receber aquilo que não pode perder. Aquilo que você não pode reter é a sua vida. Pois então entrega a Ele. Porque entregando a Ele a sua vida, você receberá dele vida muito maior. Essa é a recompensa do Evangelho. Você já pensou nessa recompensa? Ela já está garantida para você? Feche seus olhos, a gente vai orar ao Senhor. Pai, querido, santo, recebe
nossa vida, nossos corpos, nossos membros, nossa mente, nosso coração, tudo que a gente é, tudo que a gente tem, é teu. Não nos permita reter, porque é teu. E ao entregando, nós possamos experimentar e aprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha para nós aqui. Olha para a igreja de Jesus. Olha para aqueles que precisam de Ti. Tem misericórdia daqueles que não experimentaram a liberdade da entrega. A alegria da rendição. Perdoa os nossos pecados. Cuida dessa igreja, que é o Teu povo, hoje e para todo sempre. Aleluia. Amém e amém.